Você já imaginou a força de um amor capaz de desafiar a própria natureza? De um coração tão puro que pode fazer a água brotar da pedra mais árida para salvar uma vida inocente? Esta é a lenda de Cochise Swift River, um guerreiro apache que, em meio à vastidão implacável do deserto, encontrou um bebê perdido, e com ele, a prova de que os maiores milagres nascem da compaixão. As mãos de Cochise tremiam enquanto ele segurava a pedra árida contra o peito, o suor misturando-se com a terra sagrada que cobria seu rosto. O bebê jazia imóvel a seus pés, com os lábios rachados e a respiração mal perceptível. O sol do deserto de Sonora castigava sem piedade, e cada segundo que passava era um passo a mais em direção à morte do pequeno. Cochise fechou os olhos e murmurou as palavras ancestrais que seu avô lhe havia ensinado, aquelas que prometiam despertar o poder adormecido na rocha. Seus dedos pressionaram a superfície rugosa, buscando desesperadamente um sinal, um milagre que pudesse salvar uma vida inocente em meio à imensidão árida. Mas para entender como ele havia chegado a este momento crítico, é preciso voltar ao início daquela manhã que mudaria para sempre o destino do guerreiro apache mais respeitado de sua tribo. De onde você está a ouvir esta história? Diga-nos nos comentários. Você também acredita que o amor pode renascer entre a neve? Porque esta não é uma história qualquer. O amanhecer pintava as montanhas do Arizona com tons dourados e avermelhados quando Cochise Swift River se levantou de seu leito de peles no acampamento Apache. Aos 35 anos era considerado um dos guerreiros mais sábios e valentes de seu povo. Seu nome não era por acaso. Havia demonstrado uma conexão extraordinária com os espíritos da água e, em mais de uma ocasião, havia guiado sua tribo a fontes ocultas em território hostil. Seus irmãos de sangue o respeitavam não apenas por sua destreza no combate, mas por sua capacidade de interpretar os sinais da natureza e por sua profunda compreensão dos rituais ancestrais. A tribo havia acampado nas encostas das montanhas Dragon, um refúgio natural que lhes oferecia proteção contra as patrulhas do exército estadunidense, que cada vez mais se aprofundavam em território Apache. Os tempos eram difíceis. Os colonos brancos continuavam avançando para o oeste, e os confrontos se tornavam mais frequentes e violentos. Cochise havia perdido muitos irmãos em batalha, e a dor de cada perda havia se gravado nas linhas de seu rosto, curtido pelo sol e pela guerra. Aquela manhã, enquanto o acampamento ainda dormia, Cochise havia decidido realizar seu ritual matinal de conexão com os espíritos. Caminhou até a beira do penhasco que dominava o vale, onde costumava meditar ao amanhecer. O ar era fresco e limpo, carregado do aroma do chaparral e da sálvia. Sentou-se em posição de lótus sobre uma rocha plana, fechou os olhos e começou a entoar os cânticos sagrados que havia aprendido de seu avô, o xamã Águia Dourada. Durante sua meditação, Cochise sentiu uma perturbação no equilíbrio natural. Era como se o vento lhe sussurrasse uma mensagem urgente, como se os espíritos da terra o advertissem sobre algo importante que estava por acontecer. Abriu os olhos e dirigiu seu olhar para o deserto que se estendia ao sul, em direção ao território mexicano. Algo não estava bem. O guerreiro Apache tinha o costume de realizar patrulhas solitárias pelos arredores do acampamento, tanto para verificar a segurança de seu povo, quanto para manter sua conexão com a natureza. Aquela manhã, impulsionado pela inquietude que havia sentido durante sua meditação, decidiu adentrar-se mais do que o habitual no deserto de Sonora. Cavalgou durante horas sob o sol inclemente, seguindo trilhas que só ele conhecia, guiado por instintos que haviam sido apurados durante décadas de vida no deserto. Seu cavalo, um Mustang baio chamado Vento do Norte, era tão resistente quanto seu dono, acostumado às travessias longas e às condições extremas. Juntos, formavam uma equipe perfeita para a sobrevivência naquele cenário implacável. Foi perto do meio-dia quando Cochise avistou algo incomum à distância. A princípio pensou que poderia ser um animal ferido, mas quando se aproximou mais, seu coração parou por um momento. Ali, no meio de uma clareira rodeada por cactos, jazia um bebê. O guerreiro desmontou rapidamente e se aproximou do pequeno. Era uma criança de não mais de 6 meses com a pele avermelhada pelo sol e claramente desidratada. Suas roupas, embora sujas e rasgadas, indicavam que provinha de uma família de colonos. Cochise o levantou com cuidado, sentindo como o corpinho estava leve.
O bebê mal respondia ao seu toque, com os olhos semicerrados e a respiração laboriosa. O guerreiro Apache olhou ao redor, buscando sinais do que havia ocorrido. Não tardou a encontrar rastros de violência, restos de uma carroça virada, roupas rasgadas, manchas de sangue na areia. Era evidente que uma família de colonos havia sido atacada, provavelmente por bandidos ou por algum grupo de guerra Apache rival. Em meio ao caos, o bebê havia ficado abandonado, condenado a morrer sob o sol impiedoso do deserto. Cochise sentiu um conflito imediato em seu interior. Como guerreiro Apache, havia jurado proteger seu povo dos invasores brancos. Havia participado de numerosos ataques contra colonos, considerando os inimigos que haviam vindo para roubar suas terras ancestrais. No entanto, ao olhar o bebê indefeso em seus braços, não pôde evitar sentir compaixão. Era apenas uma criança inocente, incapaz de entender os conflitos entre raças e culturas. O primeiro instinto de Cochise foi buscar água. Conhecia cada fonte, cada riacho sazonal, cada lugar onde podia encontrar umidade em quilômetros ao redor. Mas a seca daquele ano havia sido particularmente severa, e muitos dos lugares habituais estavam completamente secos. Montou o vento do norte com o bebê nos braços e começou uma busca desesperada. Percorreu cada cânion, cada depressão rochosa onde a água costumava se acumular durante as chuvas. Cavou em leitos de rios secos. Buscou em cavernas onde havia visto condensação no passado, mas a terra estava ressecada, tão sedenta quanto a criança que carregava. O sol continuava sua marcha implacável pelo céu, e Cochise pôde sentir como a vida do bebê se desvanecia lentamente. Enquanto buscava água, o guerreiro Apache não conseguia parar de pensar nas implicações do que estava fazendo. Se voltasse ao acampamento com o bebê, haveria problemas. Muitos de seus irmãos de tribo veriam a criança como o filho de seus inimigos, um lembrete vivo da invasão branca. Alguns até poderiam considerá-lo uma ameaça futura, um futuro soldado que poderia voltar algum dia para atacar seu povo. Mas Cochise também se lembrava dos ensinamentos de seu avô, que sempre lhe havia dito que a verdadeira força de um guerreiro se media não apenas em batalha, mas em sua capacidade de mostrar compaixão pelos indefesos. Águia Dourada havia sido um homem sábio, respeitado não apenas por seu poder espiritual, mas por sua compreensão de que a sobrevivência de seu povo dependia tanto da guerra quanto da sabedoria. O dilema se intensificou quando Cochise percebeu que seus próprios recursos de água estavam se esgotando. Havia começado o dia com água suficiente para uma patrulha normal, mas a busca desesperada o havia levado muito mais longe do que o planejado. Se continuasse procurando, ambos poderiam morrer de sede. À medida que a tarde avançava, o estado do bebê piorava notavelmente. Seus lábios estavam rachados, sua pele havia perdido elasticidade e seus olhos pareciam afundados. Cochise sabia que restavam poucas horas antes que fosse tarde demais. O desespero começou a apoderar-se dele, uma sensação que raramente havia experimentado em sua vida como guerreiro. Foi então que ele se lembrou das histórias que seu avô lhe havia contado sobre os antigos rituais Apache, aqueles que permitiam aos xamãs mais poderosos se comunicarem diretamente com os espíritos da natureza. Havia uma lenda em particular que sempre o havia fascinado. A história de um guerreiro ancestral que havia feito brotar água de uma pedra para salvar sua tribo durante uma seca devastadora. Cochise havia escutado essa história muitas vezes, mas sempre a havia considerado mais um mito do que uma realidade. No entanto, em sua situação desesperadora, começou a se perguntar se poderia existir algo de verdade naquelas lendas ancestrais. Afinal, ele havia demonstrado uma conexão especial com os espíritos da água ao longo de sua vida. O guerreiro Apache parou em uma clareira rodeada por formações rochosas, um lugar que irradiava uma energia especial. Desmontou e sentou-se no chão com o bebê nos braços, tentando se acalmar e se conectar com os espíritos. Fechou os olhos e começou a entoar os cânticos sagrados, buscando uma guia espiritual que pudesse mostrar-lhe o caminho para a salvação. Enquanto meditava, Cochise sentiu uma presença poderosa ao seu redor. Era como se os espíritos de seus antepassados estivessem se reunindo, oferecendo-lhe sua sabedoria e sua força. Em sua visão, viu o rosto de seu avô Águia Dourada, que lhe sorriu com benevolência,
E lhe apontou uma pedra particular que se encontrava perto. Quando abriu os olhos, Cochise dirigiu-se à rocha que havia visto em sua visão. Era uma pedra de aparência comum, de cor cinza avermelhada, que não se diferenciava muito das milhares de rochas que povoavam o deserto. No entanto, quando a tocou, sentiu uma vibração sutil, como se pulsasse com vida própria. O guerreiro Apache se ajoelhou junto à pedra, colocou o bebê cuidadosamente sobre uma manta e começou a se preparar para o ritual mais importante de sua vida. Sabia que teria que invocar todo o seu poder espiritual, toda a sua conexão com os ancestrais para ter alguma possibilidade de sucesso. O sol começava a se pôr, tingindo o deserto de tons dourados e laranjas, e o tempo se esgotava rapidamente. O galope de vento do norte ressoava como tambores de guerra enquanto Cochise Swift River se aproximava do acampamento Apache. As primeiras fogueiras começavam a acender-se entre as tendas de pele de búfalo, criando um resplendor dourado que contrastava com a escuridão crescente do deserto. O guerreiro levava o bebê envolto em sua manta cerimonial, o pequeno corpo mal se movendo contra seu peito. Cada respiração da criança era um lembrete urgente de que o tempo se esgotava, mas também da decisão que havia tomado no silêncio do deserto. Os sentinelas o viram chegar das alturas rochosas que rodeavam o acampamento. Tormenta Noturna, um jovem guerreiro de apenas 20 anos, foi o primeiro a reconhecer a silhueta familiar de Cochise. No entanto, quando distinguiu o volume que ele carregava nos braços, sua expressão mudou de alívio para confusão. Desceu correndo pela trilha pedregosa, seus mocassins mal fazendo ruído contra a rocha. Cochise desmontou no centro do acampamento, onde já se havia formado um círculo de curiosos. As mulheres Apache que haviam estado preparando o jantar se aproximaram com cautela. As crianças, sempre as primeiras a notar qualquer novidade, correram para ele, mas pararam abruptamente quando viram o que ele carregava. Um silêncio estranho apoderou-se do lugar, quebrado unicamente pelo crepitar das fogueiras e o gemido fraco do bebê. Luz da Lua, a esposa de Cochise, abriu caminho entre a multidão. Era uma mulher de 30 anos com o rosto marcado pela sabedoria e a preocupação constante que caracterizava as mulheres Apache de sua geração. Seus olhos negros, normalmente cheios de calor, se encheram de alarme quando viu a criança de pele clara nos braços de seu esposo. Cochise, fala comigo. O que trouxeste para o nosso lar? Suas palavras saíram em um sussurro, mas foram ouvidas por todos os presentes. O guerreiro a olhou diretamente nos olhos, buscando o apoio que sempre havia encontrado nela, mas pela primeira vez em anos, viu dúvidas em seu olhar. É uma criança, Luz da Lua. Uma criança que morrerá se não lhe dermos água, respondeu Cochise com voz firme, embora internamente sentisse como o peso da situação começava a esmagá-lo. Encontrei-o abandonado no deserto, perto dos restos de uma carroça atacada. Seus pais estão mortos. Os murmúrios começaram imediatamente. Os guerreiros mais jovens trocaram olhares de incredulidade e raiva. Cervo Veloz, um guerreiro de meia-idade conhecido por seu temperamento explosivo, adiantou-se com os punhos cerrados. Seus músculos se tensionaram sob a pele bronzeada e seus olhos brilharam com uma fúria que havia estado contendo durante meses de frustração acumulada. Perdeste a razão, Cochise. Trazes um filho de nossos inimigos para o nosso acampamento? Esqueceste que estes brancos nos roubaram nossas terras, mataram nossos irmãos, profanaram nossos lugares sagrados. Sua voz se elevou a cada palavra e outros guerreiros começaram a assentir em aprovação. Cochise mudou sua posição, protegendo instintivamente o bebê com seu corpo. Olhou para Cervo Veloz com a calma que o caracterizava, mas seus olhos revelavam a determinação de ferro que havia forjado em inúmeras batalhas. Esta criança não matou ninguém, não roubou nada, é inocente e está morrendo. Mas as palavras de Cochise não acalmaram a crescente agitação. Águia Feroz, um guerreiro veterano com cicatrizes que contavam a história de décadas de guerra, aproximou-se com passo lento, mas decidido. Sua presença impunha respeito, e quando falou, sua voz ressoou com a autoridade de quem havia visto demasiadas batalhas. Cochise Swift River, lutei ao teu lado durante 15 anos. Vi-te derrotar inimigos e guiar o nosso povo para a segurança. Mas isto é diferente. Não podemos permitir que a compaixão mal dirigida ponha em perigo as nossas famílias. Seu olhar endureceu enquanto continuava.
Esse bebê crescerá para se tornar um soldado branco. Regressará com o seu povo e lhes contará sobre os nossos refúgios, os nossos números, as nossas fraquezas. O círculo de guerreiros havia se expandido e Cochise pôde sentir a hostilidade crescente que o rodeava. Até alguns de seus aliados mais próximos pareciam incertos. Rocha Firme, seu companheiro de caça desde a juventude, evitava seu olhar. Vento Sussurrante, o explorador mais respeitado da tribo, negava com a cabeça lentamente. Naquele momento, chegou Jerônimo Coração de Pedra, o chefe de guerra da tribo. Era um homem de 60 anos com o cabelo completamente grisalho e sulcos profundos no rosto que falavam de uma vida de decisões difíceis. Sua autoridade era inquestionável e sua chegada fez com que todos guardassem silêncio imediatamente. Cochise se ergueu, preparando-se para o enfrentamento que sabia ser inevitável. Jerônimo se aproximou lentamente, seus olhos examinando tanto o guerreiro quanto o bebê que ele carregava. Sua expressão era impenetrável, mas Cochise conhecia o suficiente seu líder para saber que a situação era grave. Explica-me, Cochise Swift River. Explica-me por que trouxeste um inimigo para o nosso acampamento. A voz de Jerônimo era baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia evasivas. Cochise respirou profundamente, buscando as palavras corretas. Chefe, encontrei esta criança morrendo no deserto. Os espíritos me guiaram até ele. Não posso acreditar que seja coincidência. Talvez os ancestrais queiram provar a nossa humanidade, a nossa capacidade de mostrar misericórdia mesmo em tempos de guerra. Jerônimo observou o bebê por um longo momento. A criança havia parado de chorar, mas sua respiração era irregular e superficial. Seus lábios estavam rachados, e era evidente que não lhe restava muito tempo. O chefe de guerra estendeu uma mão e tocou a testa do pequeno, sentindo o calor da febre. Os espíritos também nos mostraram que os brancos são nossos inimigos, Cochise. Não podemos permitir que um momento de fraqueza comprometa a segurança das nossas famílias. Sua decisão parecia estar tomada, mas Cochise não se rendia. Então, dá-me 3 dias, chefe. 3 dias para encontrar água e salvar a sua vida. Se não o conseguir, aceito a sua decisão. Mas se os espíritos me ajudarem, se eu conseguir que ele sobreviva, então será um sinal de que devemos protegê-lo. Um murmúrio de desaprovação espalhou-se entre os guerreiros. Cervo Veloz adiantou-se novamente, seu rosto contorcido pela raiva. Não podemos permitir que esta criança branca contamine o nosso acampamento, nem mais um dia. Deve ser abandonada no deserto, onde os espíritos decidirão o seu destino. Outros guerreiros começaram a expressar o seu acordo. A tensão no ar era palpável, e Cochise pôde sentir como a situação lhe escapava das mãos. Luz da Lua aproximou-se dele, tocando suavemente o seu braço. Meu esposo, entendo o seu coração, mas deve pensar no nosso povo. Os nossos próprios filhos precisam de água, precisam de proteção. Como pode arriscar tudo por um estranho? As palavras de sua esposa foram como uma punhalada no peito de Cochise. Sempre havia contado com seu apoio incondicional, mas agora via que até ela duvidava de suas decisões. O bebê moveu-se fracamente em seus braços, emitindo um gemido que mal se podia ouvir. Jerônimo levantou a mão pedindo silêncio. Sua decisão era clara em seus olhos. E Cochise soube que havia perdido a primeira batalha. Cochise Swift River. Respeito o seu valor e a sua conexão com os espíritos, mas a minha responsabilidade é proteger a nossa tribo. Não posso permitir que esta criança fique no nosso acampamento. Mas o chefe de guerra não havia terminado. No entanto, tampouco posso ordenar a um guerreiro como você que abandone uma criança indefesa. Tem até ao amanhecer para decidir o que fazer com ele. Depois disso, se continuar aqui com o bebê, será considerado uma ameaça à segurança da tribo. O ultimato era claro. Cochise tinha menos de 12 horas para encontrar uma solução. Olhou ao redor, buscando algum rosto amigo, algum sinal de apoio, mas o que encontrou foram olhares de reproche, medo e raiva. Até as crianças Apache, que normalmente corriam para ele com alegria, mantinham-se grudadas às suas mães. Águia Sábia, a anciã curandeira da tribo, aproximou-se lentamente. Era uma mulher de 70 anos, respeitada por seu conhecimento de ervas medicinais e sua conexão com o mundo espiritual. Sua presença sempre havia sido consoladora para Cochise, mas agora sua expressão era séria. Cochise, meu filho, vi muitas coisas em minha vida. Vi nascer e morrer 3 gerações de Apaches.
Via a guerra, a paz, a abundância e a escassez. Mas nunca havia visto um guerreiro tão confuso pela compaixão. Sua voz era suave, mas suas palavras cortaram profundamente. Avó, o que fariam os espíritos em meu lugar? O que teriam feito nossos ancestrais? Cochise buscava desesperadamente alguma guia espiritual, alguma sabedoria ancestral que pudesse justificar suas ações. Os espíritos nos ensinam a proteger o nosso povo, Cochise. Nossos ancestrais lutaram e morreram para que nós pudéssemos viver livres nestas terras. Honraremos o seu sacrifício arriscando tudo por uma criança que não é nossa. As palavras de Águia Sábia ressoaram no silêncio do acampamento. Cochise sentiu como a última esperança de apoio se desvanecia. Até a sabedoria ancestral parecia estar contra ele. O bebê moveu-se fracamente em seus braços e Cochise pôde sentir como a pequena vida escapava lentamente. A noite havia caído completamente e as estrelas começavam a aparecer no céu limpo do deserto. Cochise se afastou do círculo de guerreiros buscando um lugar onde pudesse pensar em silêncio. Dirigiu-se para os arredores do acampamento, onde uma rocha grande lhe oferecia algo de privacidade. Ali se sentou com o bebê em seus braços e pela primeira vez em muitos anos, Cochise Swift River sentiu-se completamente sozinho. O guerreiro que havia guiado seu povo para a vitória em inúmeras batalhas, que havia encontrado água nos lugares mais áridos, que havia interpretado os sinais dos espíritos com precisão infalível, agora se enfrentava a uma situação onde todas as suas habilidades pareciam inúteis. O deserto noturno era frio e Cochise envolveu o bebê mais firmemente em sua manta. Podia sentir como o pequeno corpo lutava contra a desidratação e a fraqueza. Sem água, a criança não veria o amanhecer, e com a oposição de toda a tribo, até encontrar água parecia inútil. Cochise levantou o olhar para as estrelas buscando algum sinal dos espíritos, mas o céu permanecia silencioso, oferecendo apenas a beleza fria e distante da noite do deserto. Pela primeira vez em sua vida, o guerreiro Apache sentiu-se abandonado, tanto por seu povo quanto por seus ancestrais espirituais. O bebê gemeu fracamente e Cochise sentiu como as lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Havia enfrentado a morte em batalha sem piscar. Havia suportado tortura sem se quebrar. Havia perdido irmãos sem se render. Mas a possibilidade de ver morrer uma criança inocente em seus braços o estava destruindo por dentro. À distância podia escutar as vozes dos guerreiros que continuavam debatendo sua situação. Alguns pediam que fosse expulso da tribo imediatamente. Outros sugeriam que lhe fosse dada uma última oportunidade de reconsiderar, mas todos estavam de acordo em que o bebê não podia ficar. Cochise fechou os olhos e tentou se conectar com os espíritos mais uma vez, mas em vez das vozes consoladoras de seus ancestrais, o que escutou foi o eco de suas próprias dúvidas. Havia tomado a decisão correta? Valia a pena arriscar sua posição na tribo, sua relação com sua esposa, a segurança de seu próprio povo por uma criança que nem sequer conhecia? Quando abriu os olhos, o bebê o estava olhando. Apesar de seu estado crítico, havia conseguido abrir os olhos e fixava seu olhar no rosto do guerreiro Apache. Nesses olhos azuis, Cochise não viu o inimigo que outros descreviam. Viu apenas um ser humano vulnerável, confiando completamente nele para sobreviver. Foi nesse momento quando Cochise Swift River tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Não importava a oposição da tribo, não importava a rejeição de sua esposa, não importava a ameaça de expulsão. Não podia abandonar esta criança. Teria que encontrar uma maneira de salvá-lo, mesmo que isso significasse desafiar tudo o que havia conhecido e respeitado durante toda a sua vida. O guerreiro Apache se pôs de pé com o bebê firmemente seguro contra seu peito. Sabia que lhe restavam poucas horas antes do amanhecer. Poucas horas para encontrar um milagre que pudesse salvar não apenas a vida da criança, mas também sua própria alma. A madrugada trazia consigo um frio que penetrava até os ossos, e Cochise Swift River não havia dormido nem em um único momento. Havia permanecido sentado na rocha, segurando o bebê contra seu peito, sentindo como a pequena vida se desvanecia lentamente entre seus braços. As horas haviam passado como séculos, e cada respiração da criança havia se tornado mais fraca e espaçada.
O guerreiro Apache havia esgotado todas as opções racionais, todos os recursos físicos ao seu alcance. Só restava o impossível. Foi no momento mais escuro, quando as primeiras luzes do amanhecer começavam a atingir o horizonte de rosa pálido, que Cochise sentiu uma presença diferente ao seu redor. O ar mesmo parecia vibrar com uma energia antiga, como se os véus entre o mundo físico e espiritual tivessem se adelgaçado. O guerreiro fechou os olhos e se permitiu afundar nessa sensação, deixando que sua mente se libertasse das preocupações terrenas. Subitamente o deserto que o rodeava se transformou. Já não estava nos arredores do acampamento Apache, mas em um lugar sagrado que reconheceu imediatamente: o Vale dos Ancestrais, onde, segundo as lendas, os primeiros Apaches haviam recebido os dons espirituais dos deuses. A paisagem brilhava com uma luz dourada que não provinha do sol, e o ar estava cheio de sussurros no idioma ancestral que mal podia compreender. À sua frente, apareceu a figura imponente de seu bisavô, Serpente da Água, um xamã lendário que havia morrido quando Cochise era apenas uma criança. O ancião usava as vestimentas cerimoniais tradicionais, adornadas com penas de águia e turquesas sagradas. Seus olhos, da mesma cor negra profunda que os de Cochise, brilhavam com uma sabedoria que transcendia a morte. Neto meu, chegaste ao momento da verdadeira prova. A voz de Serpente da Água ressoava não em seus ouvidos, mas diretamente em sua alma. Não é coincidência que tenhas encontrado esta criança. Os espíritos têm preparado este momento há gerações. Cochise quis falar, mas as palavras se negavam a sair. O ancião sorriu com compreensão e continuou. Pensaste que esta decisão se trata de escolher entre o teu povo e um estranho, mas te enganas. Trata-se de escolher entre o medo e a compaixão, entre o passado e o futuro de todos os povos desta terra. A visão expandiu-se e Cochise pôde ver imagens que se desdobravam como uma grande tapeçaria. Viu guerreiros apaches e colonos brancos lutando em batalhas intermináveis. Viu crianças de ambas as raças chorando por pais perdidos. Viu a terra mesma sangrando pela violência que a cobria. Mas depois as imagens mudaram, mostrando momentos de paz, de entendimento, de seres humanos de diferentes cores, trabalhando juntos para curar as feridas do mundo. A água é vida, Neto, e a vida não conhece fronteiras de raça ou cultura. O poder que levas em teu sangue, o dom de encontrar água em lugares impossíveis, te foi dado para momentos como este. Serpente da Água estendeu sua mão para Cochise, e dela emanou uma luz azul como a água mais pura. Quando a luz tocou Cochise, sentiu uma transformação profunda em seu interior. Toda a dúvida, toda a desesperação que havia estado carregando durante as últimas horas, se desvaneceu, substituída por uma certeza inabalável. Sabia exatamente o que tinha que fazer. A visão começou a desvanecer-se, mas antes que Serpente da Água desaparecesse completamente, deu-lhe uma última mensagem. Busca os que veem com o coração, não com os olhos. Não estás tão sozinho como crês. Cochise abriu os olhos e se encontrou de volta no mundo físico. O bebê continuava em seus braços, mas algo havia mudado. A criança já não parecia estar lutando contra a morte. Havia uma tranquilidade estranha em sua respiração, como se também tivesse sentido a presença espiritual. O guerreiro se pôs de pé com uma energia renovada, sabendo que tinha trabalho a fazer. Enquanto caminhava de regresso ao acampamento, Cochise viu uma figura pequena a aproximar-se das sombras. Era a pequena Serpente, uma menina Apache de 11 anos, filha de um dos guerreiros mais hostis da noite anterior. A pequena havia se esgueirado do acampamento e estivera a observar à distância. Tio Cochise, sussurrou a menina usando o termo de respeito que as crianças apaches empregavam para se dirigir aos guerreiros mais velhos. Minha mãe diz que não devo falar consigo, mas tive um sonho esta noite. Cochise ajoelhou-se para ficar à altura da menina. O seu pequeno rosto mostrava uma seriedade invulgar para a sua idade. Conta-me sobre o teu sonho, pequena serpente. Sonhei com água, tio. Muita água a brotar da terra. E havia uma criança que não era apache, mas que se tornava parte da nossa família. Os espíritos disseram-me que devia ajudá-lo. As suas palavras saíram num torrente, como se tivesse estado a conter a respiração desde que despertou. Cochise sentiu um arrepio de reconhecimento. As crianças apaches frequentemente tinham sonhos proféticos,
E Pequena Serpente havia mostrado sinais de sensibilidade espiritual desde muito tenra idade. O seu sonho confirmava o que ele havia visto na sua visão. Que mais te disseram os espíritos, pequena? Disseram-me que há outros que também tiveram sonhos. A avó Lua Nova, o curandeiro urso adormecido, até alguns dos guerreiros jovens. Mas tem medo de falar porque todos estão zangados. Cochise assentiu lentamente. Os espíritos estavam a trabalhar através de múltiplas pessoas, mas o medo e a pressão social estavam a silenciar as suas vozes. Precisava encontrar esses aliados e uni-los antes que fosse tarde demais. Pequena Serpente, poderias levar-me discretamente com a tua avó Lua Nova? É importante que não nos vejam juntos. A menina assentiu com determinação e guiou-o por caminhos ocultos entre as rochas que rodeavam o acampamento. Lua Nova era uma das anciãs mais respeitadas da tribo, conhecida pela sua sabedoria e pela sua capacidade de interpretar sonhos. Se ela havia tido visões relacionadas com o bebê, o seu testemunho poderia mudar as opiniões de outros membros da tribo. Encontraram Lua Nova na sua tenda a preparar ervas medicinais para o dia. Era uma mulher de 65 anos com o cabelo completamente branco e mãos enrugadas que falavam de décadas de trabalho e cuidado. Quando viu entrar Cochise com o bebê, os seus olhos iluminaram-se com reconhecimento. Estava à sua espera, Cochise Swift River. Os espíritos visitaram-me 3 vezes durante a noite, mostrando-me o mesmo de cada vez. A sua voz era apenas um sussurro, mas carregada de convicção. Que viste, avó? Vi uma grande árvore com raízes profundas, mas os seus galhos estavam secos e a morrer. Depois veio uma tempestade e quando terminou havia novos galhos a crescer do tronco. Galhos diferentes, mas que tornavam a árvore mais forte. Lua Nova aproximou-se do bebê e tocou-o suavemente na testa. Esta criança é um desses novos galhos. A sua sobrevivência está ligada ao futuro do nosso povo. Cochise sentiu uma onda de alívio. Ter o apoio de Lua Nova era crucial, mas precisava de mais aliados se ia convencer a tribo. Conhece outros que tenham tido visões semelhantes? Urso Adormecido teve sonhos também. Vento Jovem e Estrela Matutina. Mas Jerônimo Coração de Pedra deixou claro que qualquer um que apoie a sua decisão será considerado traidor da tribo. A situação era mais complicada do que Cochise havia imaginado. Os espíritos estavam a enviar mensagens a múltiplas pessoas, mas a pressão política estava a impedir que se manifestassem. Precisava de uma estratégia diferente. Foi então que se lembrou das palavras específicas de Serpente da Água na sua visão. Os antigos rituais para invocar água. O seu bisavô havia mencionado que o poder estava no seu sangue, mas Cochise nunca havia tentado os rituais mais avançados que requeriam uma conexão espiritual profunda e um sacrifício pessoal significativo. Avó, recorda as histórias sobre os xamãs que podiam fazer brotar água das pedras? Lua Nova olhou-o com intensidade. São mais do que histórias, Cochise. São memórias ancestrais. O seu bisavô, Serpente da Água, foi o último que dominou esses rituais. Disse que podia fazer chover em plena seca e encontrar nascentes onde outros só viam rocha. Os rituais continuam a existir. Alguém se lembra como realizá-los? Eu recordo fragmentos. Minha mãe ensinou-me alguns dos cânticos antes de morrer, mas o ritual completo requer algo mais do que palavras. Requer um sacrifício do coração, uma conexão tão profunda com os espíritos que o xamã arrisca a sua própria vida no processo. Cochise sentiu um arrepio de compreensão. A sua visão havia sido clara. Tinha que tentar o impossível. Se fracassasse, não só perderia o bebê, mas provavelmente a sua própria vida. Mas se não o tentasse, a criança morreria de qualquer forma, e ele teria que viver com essa culpa para sempre. Avó, preciso que me ensine tudo o que recorda e preciso reunir todos os que tiveram visões. Se vamos fazer isto, devemos fazê-lo antes que o sol esteja alto. Lua Nova assentiu gravemente. O ritual deve ser realizado no lugar mais árido do deserto, onde a terra esteja mais sedenta. Só assim os espíritos da água escutarão o seu chamado. Mas Cochise deve entender que se tentar isto e falhar, poderá morrer. Os rituais ancestrais não perdoam a fraqueza. Estou preparado para esse risco, avó. Esta criança merece uma oportunidade de viver, e se a minha vida é o preço, pagarei. Durante a hora seguinte, Lua Nova ensinou-lhe os cânticos sagrados que recordava, os movimentos cerimoniais que acompanhavam o ritual e os elementos necessários para a cerimônia.
Precisariam de sálvia branca para purificar a área, turquesas para conectar com os espíritos da água e sangue do xamã para selar o pacto com os ancestrais. Enquanto isso, Pequena Serpente havia estado a percorrer discretamente o acampamento, identificando aqueles que haviam tido sonhos ou visões relacionadas com o bebê. Um por um, foi levando-os para um lugar de reunião secreto numa caverna pequena perto do acampamento. Urso Adormecido foi o primeiro a chegar. Era um curandeiro de 40 anos conhecido pela sua habilidade para curar tanto feridas físicas como espirituais. O seu rosto mostrava a batalha interna que havia estado a travar durante toda a noite. Cochise, irmão, lutei contra as minhas próprias visões durante horas. Os espíritos mostraram-me que esta criança trará medicina nova para o nosso povo. Não só medicina física, mas medicina da alma. Vento Jovem chegou pouco depois. Era um guerreiro de 25 anos, filho de um dos opositores mais vocais de Cochise. A sua presença era especialmente arriscada, mas os sonhos que havia tido eram demasiado poderosos para ignorar. Vi uma grande seca que se estendia durante anos e depois vi este bebê já crescido, a guiar tanto apaches como brancos para uma fonte de água que salvava ambos os povos. Não entendo completamente o que significa, mas sei que está ligado ao nosso futuro. Estrela Matutina, uma jovem mãe de 2 filhos, foi a última a chegar. Os seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas a sua determinação era evidente. O meu sonho foi diferente. Vi o meu próprio filho, já adulto, a lutar junto a esta criança contra inimigos que não eram nem apaches nem brancos, mas algo pior, algo que ameaçava todos os povos da terra. Cochise escutou cada testemunho com crescente assombro. Os espíritos não só estavam a pedir que salvasse o bebê, estavam a revelar que o destino da criança estava intrinsecamente ligado ao futuro de todos os povos da região. A visão era maior do que havia imaginado. Com os seus aliados reunidos e os elementos rituais preparados, Cochise sabia que havia chegado o momento de agir. O sol estava a começar a levantar-se, e em breve o acampamento despertaria completamente. Tinham uma janela muito pequena de tempo para realizar o ritual antes que Jerônimo e os guerreiros hostis interviessem. Lua Nova havia identificado o lugar perfeito para a cerimônia, uma meseta rochosa a 2 quilômetros do acampamento, onde a terra era tão árida que nem sequer os cactos mais resistentes podiam sobreviver. Era um lugar onde a desesperação da terra pela água era tão intensa que podia sentir-se no próprio ar. O pequeno grupo dirigiu-se para lá em silêncio, com Cochise a carregar o bebê e os outros a levar os elementos necessários para o ritual. Cada passo os afastava mais da segurança do acampamento e os aproximava mais de um momento que poderia mudar as suas vidas para sempre. Quando chegaram à meseta, Cochise sentiu imediatamente a intensidade do lugar. A rocha sob os seus pés irradiava o calor acumulado de décadas de sol inclemente e o próprio ar parecia vibrar com a sede da terra. Era o lugar perfeito para tentar o impossível. Lua Nova começou a espalhar sálvia branca num círculo sagrado, enquanto o Urso Adormecido preparava as turquesas em padrões específicos que havia aprendido do seu próprio mestre espiritual. Vento Jovem e Estrela Matutina colocaram-se em posições de guarda, tanto para proteger a cerimônia, como para estarem prontos para correr se algo corresse mal. Cochise ajoelhou-se no centro do círculo, colocando o bebê cuidadosamente sobre uma manta sagrada. A criança estava tão fraca que mal conseguia manter os olhos abertos. Mas quando olhou para Cochise, o guerreiro viu uma faísca de confiança que o fortaleceu. O ritual estava prestes a começar. Cochise sabia que uma vez que pronunciasse as primeiras palavras do cântico ancestral, não haveria volta atrás. Ou conseguiria o milagre que precisavam, ou morreria na tentativa. Respirou profundamente, fechou os olhos e começou a entoar as palavras sagradas que Lua Nova lhe havia ensinado, invocando os espíritos da água para que escutassem o seu chamado desesperado. As palavras sagradas fluíam dos lábios de Cochise Swift River, como um rio ancestral que tivesse estado contido durante gerações. Cada sílaba no idioma apache original ressoava contra as rochas da meseta, criando ecos que pareciam multiplicar-se até se converterem num coro de vozes invisíveis. O guerreiro havia entrado num estado de transe profundo, a sua consciência dividida entre o mundo físico, onde se ajoelhava, e o reino espiritual, onde os ancestrais aguardavam o seu chamado. Lua Nova mantinha o círculo de sálvia acesa, as suas mãos trêmulas, mas firmes,
enquanto sussurrava orações de proteção. O fumo aromático elevava-se em espirais perfeitas que desafiavam a brisa matutina, como se os próprios espíritos estivessem a guiar a sua ascensão para os céus. Urso adormecido havia colocado as turquesas numa formação que representava os 4 pontos cardeais e o centro sagrado, cada pedra a brilhar com uma luz interior que parecia pulsar ao ritmo dos cânticos. De repente, um estrondo distante interrompeu a cerimônia. Era o galope de múltiplos cavalos a aproximar-se rapidamente da meseta. Vento jovem, que fazia guarda na borda do círculo, fez um sinal urgente com a mão. Jerônimo Coração de Pedra aproximava-se com um grupo de guerreiros, os seus rostos marcados pela determinação e pela ira. Cochise não podia parar agora. Havia atingido um ponto no ritual onde interromper a cerimônia poderia ser fatal, não só para ele, mas para todos os presentes. A energia espiritual que havia invocado precisava ser canalizada completamente, ou poderia tornar-se destrutiva. Intensificou os seus cânticos, a sua voz elevando-se, até se converter num grito primitivo que pareceu fazer vibrar a própria terra sob os seus joelhos. Os cavaleiros chegaram à borda da meseta, justo quando Cochise extraía o seu facão cerimonial e fazia um corte profundo na palma da mão. O sangue gotejou sobre a pedra árida que havia escolhido como foco do ritual, uma rocha de granito que havia estado exposta ao sol do deserto durante incontáveis anos, sem conhecer uma única gota de umidade. Pare agora mesmo, Cochise. A voz de Jerônimo ressoou como um trovão por toda a meseta. Esta loucura foi longe demais. Acabe com esta feitiçaria antes que traga maldições sobre toda a tribo. Mas Cochise já não podia escutar as vozes do mundo físico. O seu espírito havia transcendido as limitações terrenas e havia se adentrado num reino onde só existiam ele, os ancestrais e a força primordial da água. Na sua visão espiritual, encontrou-se de pé num vasto oceano subterrâneo, rodeado pelas figuras luminosas de todos os xamãs Apache que haviam dominado os segredos da água ao longo dos séculos. Serpente da Água estava ali junto a outros ancestrais cujas lendas haviam moldado a cultura Apache durante gerações. Rio Sagrado, o primeiro xamã que havia ensinado ao seu povo a encontrar água no deserto. Chuva Eterna, a única mulher que havia conseguido dominar completamente os rituais da água. Manancial Secreto, o guerreiro xamã que havia salvado 3 tribos durante a grande seca do século anterior. É hora, neto, disseram-lhe em uníssono as suas vozes, criando uma harmonia que ressoava em cada fibra do seu ser. O momento chegou. Tudo depende da sua fé, da sua vontade de sacrificar tudo pela vida de outro. No mundo físico, os guerreiros de Jerônimo haviam desmontado e se aproximavam do círculo sagrado com as armas desembainhadas. Cervo Veloz e Águia Feroz flanqueavam seu chefe, seus rostos contorcidos por uma mistura de medo e fúria. Nunca haviam visto Cochise em um estado como este, e a energia que emanava do círculo cerimonial os enchia de uma inquietude primitiva. "Afastem-se dele!" gritou Lua Nova, erguendo-se entre os guerreiros e Cochise. "Não podem interromper o ritual agora. Se o fizerem, ele morrerá." "Melhor que morra como um louco do que como um traidor", replicou o Cervo Veloz, dando um passo para a frente. "Esta criança branca não vale a vida do nosso guerreiro mais valioso." Mas algo estranho começou a acontecer. A rocha sobre a qual Cochise havia derramado seu sangue começou a mudar de cor. O granito cinza estava escurecendo, como se a umidade estivesse se infiltrando de seu interior. A princípio foi apenas perceptível, mas logo se tornou evidente que algo inexplicável estava ocorrendo. Os cânticos de Cochise alcançaram um crescendo que parecia desafiar as leis da física. Sua voz havia se multiplicado como se coros invisíveis tivessem se unido a ele. O ar mesmo começou a vibrar com uma frequência que todos podiam sentir em seus ossos. As turquesas colocadas por Urso Adormecido começaram a brilhar com uma intensidade cegante, irradiando uma luz azul que pulsava ao ritmo do coração do guerreiro. Jerônimo parou de repente, sua experiência como líder espiritual permitindo-lhe reconhecer o que estava presenciando. Isso não era simplesmente um ritual desesperado. Era uma manifestação real do poder ancestral que havia acreditado perdido para sempre. "É possível", murmurou, baixando instintivamente sua arma. "Realmente pode fazer o que nenhum Apache conseguiu em 100 anos." A resposta chegou como um rugido das profundezas da terra. A rocha sob Cochise começou a rachar,
mas não com a violência da destruição, mas com a suavidade de algo que nascia. As rachaduras se estendiam em padrões perfeitos, como se fossem guiadas por uma inteligência superior. E dessas rachaduras, começou a emergir algo que nenhum dos presentes havia esperado ver naquele lugar árido: água. A princípio foram apenas gotas, perolando a superfície da pedra como orvalho matutino, mas as gotas se converteram em fios, os fios em riachos e os riachos em um fluxo constante que brotava diretamente do coração da rocha. A água era cristalina, mais pura do que qualquer nascente que tivessem visto. E seu som ao cair sobre a terra seca era como música celestial. Os guerreiros recuaram, sobrecarregados pelo que estavam presenciando. Alguns caíram de joelhos, reconhecendo que estavam na presença de um milagre que transcendia sua compreensão. Outros simplesmente observavam com os olhos muito abertos, incapazes de processar o que viam. O bebê, que havia permanecido imóvel durante todo o ritual, subitamente abriu os olhos e emitiu um choro forte e saudável. Era como se o som da água brotando tivesse despertado seu instinto de sobrevivência. Cochise, ainda em transe, pegou a criança com mãos que tremiam pelo esforço espiritual e a aproximou da água milagrosa. Quando as primeiras gotas tocaram os lábios do bebê, a mudança foi instantânea. A cor regressou às suas bochechas. Sua respiração se regularizou e seu choro transformou-se nos sons alegres de uma criança saudável. A água não só o havia hidratado, o havia curado completamente. O milagre era inegável, mas seus efeitos se estendiam muito além da sobrevivência do bebê. A terra ao redor da rocha começou a escurecer enquanto a umidade se infiltrava no solo. Em questão de minutos, pequenos brotos verdes começaram a emergir da areia, como se sementes que haviam estado adormecidas durante anos tivessem despertado subitamente para a vida. Cochise finalmente saiu de seu transe espiritual. O esforço do ritual havia drenado quase toda a sua energia. Ele cambaleou e foi sustentado por Urso adormecido e Vento jovem. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma luz que não havia estado ali antes. Havia tocado o reino dos deuses e havia regressado transformado. Jerônimo Coração de Pedra, transformado pelo que havia presenciado, aproximou-se lentamente, seu orgulho de líder lutando contra seu assombro espiritual. Ajoelhou-se junto à rocha milagrosa e permitiu que a água tocasse suas mãos. Era real, impossível, mas completamente real. Cochise Swift River disse com voz quebrada pela emoção: "Perdoa-me. Não entendi a visão que os espíritos te haviam dado. Não compreendi que esta criança era parte de um plano maior." O guerreiro xamã conseguiu pôr-se de pé com ajuda, carregando o bebê agora vigoroso. "Chefe, não há nada a perdoar. Os espíritos frequentemente nos pedem que façamos coisas que não podemos entender até que se completam. Esta criança não é nosso inimigo. É uma ponte para um futuro onde apaches e brancos podem coexistir." Cervo Veloz, que havia sido um dos opositores mais vocais, aproximou-se com lágrimas nos olhos. "Irmão, lutei contra os brancos durante toda a minha vida adulta. Perdi amigos, família, tudo por esta guerra. Mas se os espíritos dizem que esta criança pode trazer paz, então lutarei para protegê-lo como lutei contra seus pais." A transformação não se limitava aos guerreiros presentes. Quando a notícia do milagre chegou ao acampamento principal, a tribo inteira se mobilizou para ver por si mesmos o que havia ocorrido. Famílias completas fizeram a viagem até a meseta, onde encontraram não apenas o manancial impossível, mas também os primeiros sinais de vegetação que a área havia visto em décadas. Luz da Lua chegou correndo, seu rosto mostrando uma mistura de alívio, orgulho e arrependimento. Ela se jogou nos braços de seu esposo, sussurrando desculpas por ter duvidado dele. Cochise a abraçou com ternura, entendendo que ela só havia agido por medo, um medo que agora havia sido substituído por esperança. Águia Sábia, a anciã curandeira, examinou tanto o bebê quanto o manancial com olhos experientes. Depois de vários minutos de observação cuidadosa, virou-se para a tribo reunida. "Esta água tem propriedades que vão além do natural", anunciou. "Não só da vida, da esperança. E esta criança leva em seu espírito a promessa de um novo começo para todos nós." A decisão de adotar o bebê foi unânime. A tribo Apache havia presenciado um milagre que desafiava toda a explicação racional, e entendiam que haviam sido escolhidos como guardiões de algo sagrado.
O menino receberia o nome de Água Sagrada em honra ao milagre que havia marcado sua salvação. Mas a mudança mais profunda havia se produzido em Cochise Swift River. O guerreiro, que havia entrado no ritual como um homem desesperado, havia emergido como algo mais. Um verdadeiro xamã, uma ponte entre mundos, um visionário capaz de ver além das divisões raciais para um futuro de possibilidade. Nos dias que se seguiram, peregrinos de tribos Apache distantes começaram a chegar para ver o manancial milagroso. A história se espalhou rapidamente, levando consigo uma mensagem de esperança que ressoou em corações cansados por anos de guerra. Alguns visitantes eram até colonos brancos que haviam escutado rumores do milagre e vinham buscando cura para suas próprias tragédias. Cochise recebia a todos com a mesma compaixão, entendendo que sua transformação espiritual implicava a responsabilidade de ser um curador para todos os povos. A água continuava fluindo, aparentemente inesgotável, e seu poder curativo se estendia tanto a doenças físicas quanto a feridas da alma. O bebê, agora chamado Água Sagrada, crescia rodeado do amor de toda a tribo. As mulheres Apache se revezavam para cuidá-lo e os guerreiros lhe ensinavam canções tradicionais em seu idioma natal. Mas também aprendia sobre o mundo de onde havia vindo, porque Cochise entendia que seu destino era servir como ponte entre duas culturas. Jerônimo, coração de pedra transformado pelo que havia presenciado, começou a reconsiderar as estratégias de guerra da tribo. As visões espirituais que haviam acompanhado o milagre sugeriam que o futuro dos Apaches dependia não apenas de resistir aos invasores, mas de encontrar formas de coexistir que honrassem tanto suas tradições quanto as realidades mutáveis do mundo. Cochise havia se convertido em algo mais que um guerreiro, ou mesmo um xamã. Havia se transformado em um visionário cuja influência se estendia muito além de sua própria tribo. Delegações de outras tribos nativas começaram a procurá-lo pedindo seu conselho sobre como navegar os tempos difíceis que enfrentavam todos os povos indígenas. O manancial se converteu em um lugar de peregrinação e cura. As diferentes tribos estabeleceram um acordo tácito de paz na área, reconhecendo-a como território sagrado neutro. Era um pequeno passo para a visão maior que os espíritos haviam mostrado. Um futuro onde a compreensão mútua poderia substituir o conflito perpétuo. Anos depois, quando a Água Sagrada havia crescido até se converter em um jovem homem, serviria como intérprete e mediador em tratados de paz cruciais entre os Apaches e os colonos. Sua história única, sua criação Apache e sua herança branca lhe davam uma perspectiva que nenhum outro negociador podia oferecer. Mas naquele momento, na meseta onde brotava a água milagrosa, Cochise Swift River simplesmente segurava um bebê salvo contra seu peito, sabendo que havia participado de algo que mudaria o curso da história. Os espíritos haviam falado, o milagre havia se manifestado e o futuro havia se aberto como uma flor no deserto, cheio de possibilidades que antes pareciam impossíveis. O sol poente sobre a meseta pintava o céu com tons dourados e avermelhados, que se refletiam na água que continuava brotando da pedra. A tribo Apache havia encontrado não apenas um novo manancial, mas uma nova compreensão de seu lugar no mundo. E no centro de tudo, um guerreiro transformado em xamã sustentava a promessa viva de que a compaixão podia triunfar sobre o ódio, que os milagres podiam ocorrer quando os corações se abriam a possibilidades maiores que seus medos. A água seguiu fluindo, eterna e imparável, como símbolo da vida que persiste apesar de todas as adversidades, como prova de que nos momentos mais desesperados, quando tudo parece perdido, os espíritos podem intervir para mostrar que sempre existe esperança para aqueles valentes o suficiente para acreditar nela. A história de Cochise Swift River nos ensina que os momentos mais difíceis de nossas vidas frequentemente se convertem nas oportunidades mais grandiosas para descobrir quem realmente somos. Quando o guerreiro Apache encontrou aquele bebê abandonado no deserto, enfrentou uma decisão que desafiou tudo o que sua cultura e seu povo lhe haviam ensinado, mas escolheu escutar a voz de seu coração acima das vozes do medo e do preconceito. Em nosso mundo atual, todos enfrentamos momentos onde devemos escolher entre o fácil e o correto, entre seguir a multidão ou seguir nossos princípios mais profundos. A lição mais poderosa desta história não é o milagre da água brotando da pedra,
mas o milagre de um homem que se atreveu a crer que a compaixão podia transformar não apenas sua própria vida, mas o destino de povos inteiros. Cochise nos demonstra que a verdadeira força não se mede por nossa capacidade de destruir a nossos inimigos, mas por nossa valentia para proteger os indefesos, mesmo quando isso significa ir contra as expectativas de quem mais respeitamos. Sua transformação de guerreiro a curador ilustra que todos temos a capacidade de evoluir, de crescer além de nossas limitações e de nos converter em pontes para um futuro melhor. A história também nos lembra que os milagres ocorrem quando temos fé suficiente para tentar o impossível. Cochise não sabia se o ritual ancestral funcionaria, mas seu amor pela vida inocente era tão profundo que estava disposto a arriscar tudo por uma possibilidade em nossas próprias vidas. Frequentemente nos rendemos demasiado cedo, convencidos de que certos obstáculos são insuperáveis. Mas esta história nos inspira a perseverar, a buscar soluções criativas e a nunca subestimar o poder da determinação alimentada por um propósito nobre. Finalmente, a adoção do bebê por parte da tribo Apache nos ensina que a família verdadeira não se define pelo sangue, mas pelo amor e pela escolha consciente de cuidar uns dos outros. Em um mundo cada vez mais dividido por diferenças superficiais, precisamos recordar que todos compartilhamos a mesma humanidade fundamental e que nossas diferenças podem ser fontes de força em vez de divisão. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu comentário e diga-nos de que país nos está a ver. É muito importante para nós. Deixe o seu gosto e subscreva o canal para continuar a receber histórias incríveis como esta nova história que está a aparecer para si agora. Clique na história que está a aparecer no ecrã e surpreenda-se.